Como o Fluminense virou o lanterna do Brasileirão. Há 6 meses atrás, os torcedores do Flu se orgulhavam de envolver o poderoso Manchester City com a sua posse de bola no Mundial de Clubes. Hoje, eles precisam se preocupar com o clube não ir para a segunda divisão. Você entenderá nesse vídeo como o atual campeão da Libertadores chegou nesse ponto. O momento é muito, mas muito delicado para o time do Fluminense. O atual campeão da Libertadores, que em 2023 encantou o mundo com o seu bom futebol, se vê agora numa situação muito diferente. O Flu, que é o atual campeão da Libertadores, é nesse momento também o lanterna do Campeonato Brasileiro, é o 20º colocado, com 6 derrotas em 10 jogos no campeonato. A última derrota do Flu ocorreu ontem, na noite da quarta-feira, para o Cruzeiro em Minas, perdendo pelo placar de 2-0. Em 10 jogos no campeonato até o momento, o Fluminense venceu apenas 1. E claro que o sinal de alerta está ligado, já que nesse momento o Fluminense já faz uma campanha de time rebaixado. E vocês sabem muito bem como funciona. Uma coisa é o time pequeno estar na zona de rebaixamento. Ele já está acostumado com aquela situação, os jogadores já estão acostumados com aquela situação, então é outro tipo de pressão. Quando é o time grande na zona de rebaixamento, a história muda, porque é um outro tipo de pressão, a torcida passa a ir para cima, o treinador por muitas vezes acaba sendo mandado embora e isso vai virando uma bola de neve. Basicamente, todos os grandes que caíram seguiram essa receita. Grêmio, Palmeiras, Vasco, Corinthians, a história costuma se repetir. E é o que parece que está acontecendo com o Fluminense, mesmo que nós tenhamos ainda 28 rodadas pela frente. Vamos entender um pouco então como foi que o Fluminense, praticamente de uma hora para outra, foi de campeão da Libertadores a um potencial rebaixado para 2025. Saída de bola limitada. Uma coisa as pessoas precisam entender que é meio óbvio. O Fluminense tem um estilo de jogo que é muito claro, é muito bem definido. Então é natural que os adversários que vão enfrentar o Fluminense estudem e se preparem para tentar anular essa saída de bola. Essa saída de bola do Fluminense, quando bem feita, é excelente, porque ela pega depois os meio-campistas e os atacantes do tricolor, sempre em boas condições, com mais liberdade, para que as jogadas sejam criadas naturalmente. Só que nesse ano de 2024, os adversários estão muito mais bem preparados para tentar anular essa saída de bola, fazer uma pressão, marcar os jogadores certos e outra coisa também. Essa saída de bola tem que ser muito bem feita. Se você tiver jogadores que são tecnicamente mais limitados, ela não vai sair como ela precisa sair. E você vai acabar por muitas vezes entregando um gol ou outro, porque você não tem toda essa qualidade para sair dessa maneira. Então eu vou citar alguns casos aqui. O goleiro Fábio, os zagueiros Marlon, Antônio Carlos, Manuel, eles têm muita dificuldade nessa saída de bola. Peguem agora mesmo nos últimos jogos do Brasileirão. O Fábio chegou a dar 2 gols por conta da saída de bola. Ele deu um contra o São Paulo, sendo que contra o São Paulo ele podia ter dado 2 gols, e deu também um contra o Juventude. Gol na saída de bola. Gol que parece que você tá dando no rachão. Então, como o Fluminense não consegue mais aquelas escapadas que conseguia no ano passado, o que acontece? Os jogadores do meio campo e do ataque têm que ir lá para a defesa para tentar fazer essa saída de bola acontecer. Então você tira o Ganso de perto do campo adversário, você tira o Germancano de perto do campo adversário, e citando mais no caso do Cano. O Cano é um ótimo atacante e ele é muito perigoso quando ele tá perto do gol adversário. Quando você coloca ele no seu campo, para ele ter que tabelar, fazer 1-2, sair com a bola, ele tem muita dificuldade. Vou relembrar aqui o jogo contra o Corinthians, que o Corinthians venceu o Fluminense por 3-0 na Neoquímica Arena. Quem que acaba entregando na saída de bola para um dos gols do Corinthians? Justamente o Cano. E o que ele estava fazendo lá? Justamente tentando buscar a bola porque ela não estava chegando. Simples assim. Elenco envelhecido. O elenco do Fluminense, que já era conhecido em 2023 como um elenco mais envelhecido, com jogadores até na casa dos 40 anos, acabou tendo nessa temporada a adição de mais jogadores veteranos ao seu time. E isso acaba que é algo natural.
Jogadores que têm idade mais avançada, em sua grande maioria, vão correr menos, vão ter menos fôlego. Ainda mais você jogando contra jogadores mais jovens, contra jogadores bem preparados fisicamente. Então o time do Fluminense, que antes corria, mas não corria tanto porque tinha a bola no pé, agora fica muito mais desgastado. Só para que vocês possam entender, o Fluminense já tinha no seu elenco goleiro Fábio, zagueiro Manuel, zagueiro Felipe Melo, lateral esquerdo Marcelo, no meio campo tinha o Ganso. E, além desses jogadores que já são veteranos, chegaram nessa temporada o goleiro Felipe Alves, de 35 anos, o meia Renato Augusto, de 35 anos, o atacante Douglas Costa, de 35 anos, o zagueiro Antônio Carlos, de 30 e o meio-campista Gabriel Pires, de 30 também. No fim, você vai ter de moleque no seu time pra correr, cara novo, só o John Kennedy? Claro que não vai funcionar. Time não consegue mais criar chances. Como eu disse pra vocês, o fato de a saída de bola não acontecer mais como acontecia em 2023 prejudica demais as criações do time do Fluminense. Você deve se lembrar que em 2023 o Flu até goleava em algumas oportunidades. Sempre foi um time que marcou muitos gols. 2, 3 gols por partida, se pegasse uma defesa também que fosse mais vulnerável. Em 2024 o cenário mudou, porque se a bola não consegue sair da defesa e os adversários estão sempre pressionando lá em cima, essa bola não vai chegar com qualidade pro Ganso, não vai chegar com qualidade pro Arias, pro Keno, para que eles possam então criar grandes oportunidades. E isso acaba refletindo diretamente em quem, como eu disse, no Germancano, porque ele, que é o grande artilheiro, grande finalizador do time, acaba tendo menos chances, pegando menos na bola. E você consegue perceber isso pelos números do Cano em comparação a outras temporadas no Fluminense. Só para que vocês possam ter uma ideia. No primeiro semestre de 2022, o Cano marcou 25 gols. No primeiro semestre de 2023, ele manteve mais ou menos a mesma média. Marcou 3 gols a menos, 22. Agora, no primeiro semestre de 2024, ele tem apenas 5 gols. Então não tem como dizer que o estilo de jogo do Fluminense não ficou manjado ou então não consegue mais ser executado da melhor maneira. O Cano é o reflexo do quanto o time realmente teve uma queda de rendimento. A lesão de André. Um fator que acabou piorando ainda mais a situação do Fluminense foi com certeza a lesão do volante André. Não que quando o André estava jogando o time estava mil maravilhas. Não, em 2024 realmente o futebol do Fluminense caiu. Só que com o André você ainda tinha um pouco de respiro. Porque, primeiro, ele é o cara que corre pra todo mundo no meio campo. Ele é um cara incansável, ele é um grande marcador. E na saída de bola ele também tem muita qualidade. Tanto que em 2023 ele costumava buscar a bola no time do Fluminense quase que como um zagueiro. Então ele tinha bom passe, tinha um drible curto bom e conseguia por muitas vezes tirar o Fluminense da pressão. Você perde um jogador com essa qualidade, claro que o seu time vai sentir. Então é mais do que natural. Só para que vocês possam entender como isso refletiu no Fluminense mesmo. Ele acabou lesionando o joelho numa partida no dia 26 de abril. De lá para cá, o Fluminense perdeu ou empatou todos os 7 jogos do Campeonato Brasileiro. Então o único jogo que o Fluminense venceu nesse ano no Brasileirão tinha o André em campo. Sem o André, não ganharam nenhuma ainda. E aí é aquilo que eu falei para vocês, pro time grande, as rodadas vão passando, a torcida vai pressionando, já já o Diniz vai começar a balançar, que é algo natural. E aí o que acontece? O time não consegue ganhar, tropeça uma vez em casa, não consegue ganhar fora, e a situação vai ficando cada vez mais difícil. E eu sinceramente não esperava ver tão rapidamente o Fluminense numa situação dessa. Ainda mais depois de virem de um ano em que venceram o estadual, venceram a Libertadores, eu imaginava que nos próximos anos o Fluminense seria postulante de grandes títulos. Vamos aguardar agora qual será o desfecho de toda essa história em 2024. Mas queria saber de você. Na sua opinião, qual é o principal fator para o Fluminense estar na situação que está nesse momento? Será que os jogadores estão desgastados? Você acha que é culpa do treinador? Não se esqueça de comentar. Então, bom, galera, esse aqui foi o primeiro vídeo dessa quinta-feira. Agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo do canal. E não se esqueça, se tiver gostado desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe, comente e me siga aqui também nas minhas redes sociais. Então é isso, galera, tamo junto, até mais tarde e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Vini Wagner aqui, valeu, falou e fui!